Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que encha os nossos corações de alegria, de amor e de esperança em um dia melhor amanhã. E que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós temos um perfil de vida, nascemos em uma família diferente umas das outras, porém todas as famílias têm alguns detalhes que são comuns, não é? Sempre tem aquele, por exemplo, que é o revoltado da família, que se acha a ovelha negra. Tem aquele que é o carente, que quer a atenção de todo mundo para ele. Tem aquele que é como eu diria, o água benta, né? Aquele que põe a paz em todo mundo, que tá todo mundo, às vezes, nervoso, ele chega e acalma o coração. Tem aquele que é bom de coração e bom tem a mão boa na cozinha, que faz aquela comida gostosa e que a gente vai. E tem aqueles que é bom de garfo, né, como eu, que adora comer e vai visitar esse parente. Tem aquele difícil, que todo mundo fica preocupado porque reclama muito, tá tudo sempre muito difícil para ele, é a grande vítima do mundo. Então, nossas famílias, elas são compostas de pessoas dos mais diferentes tipos. E nós, às vezes, temos um tipo de vida, nós temos um tipo de criação, e que às vezes a gente não entende por que na nossa vida, às vezes, é tão difícil a situação e para o outro é tão mais fácil. Ou porque na nossa vida, às vezes, as coisas demoram a acontecer e na do outro acontece mais fácil. É importante nós pensarmos que nós somos espíritos passando por uma experiência na carne dentro de tantas outras experiências que nós já passamos. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes e caminhamos, cada um de nós, no nosso próprio tempo, no nosso próprio jeito, buscando a nossa evolução. Uns foram mais rápidos, outros nem tanto, outros se perderam nos atalhos no caminho, se comprometeram muito e agora precisa resgatar grandes problemas que deixaram para trás. Então isso explica porque cada um de nós vivemos numa situação diferente uns dos outros. E às vezes nós achamos que Deus está nos castigando, que Deus não olha por nós, mas é importante a gente lembrar que existem as causas anteriores das aflições. Muitas coisas que nós vivemos agora são ainda frutos de experiências passadas. Pode ser que nós viemos para resgatar e a maioria das vezes nós mesmos pedimos. Olha, eu errei tanto que agora eu quero reencarnar novamente com uma oportunidade de rever tudo isso que eu fiz de errado. Só que chega aqui, a gente se esquece e às vezes a gente começa a lamentar, começa a reclamar. Eu vou contar uma história para a gente entender que tudo tem um porquê e às vezes a gente, que tá vendo de um lado só, a gente não entende o que está acontecendo. Uma mãe, uma vez, procurou o Chico Xavier. Ela tinha um filho que era paraplégico, ele não caminhava, não se movimentava, da cintura, do pescoço para baixo ele não se movimentava nada. Ele não falava, ele enxergava e ele ouvia. E aí ele expressava, né, sinais com o olhar, mas ele não falava e não se movimentava. E a mãe foi ao Chico aflita, dizendo: Chico, eu estou preocupada porque meu filho ele vive nessa situação. E agora ele está perdendo a visão. O médico me falou que meu filho pode ficar cego em pouco tempo. Ô Chico, meu filho não anda, ele não se movimenta, ele não fala, ele apenas enxerga e ouve. E é o único canal que eu tenho para me comunicar com ele. E ele está perdendo a visão, Chico. O que eu faço? Pede aí para Emmanuel, pede para Deus, para alguma coisa, alguma solução para o meu filho, que ele não pode perder a visão. Esse pedido aflito da mãe, o Chico em oração, ouve a orientação de Emmanuel e tem a permissão de dizer a essa mãe o seguinte: olha, me foi permitido dizer a você que o seu filho, em outra encarnação, em outras encarnações, ele se matou várias e várias vezes. E nessa encarnação, ele veio nessa situação física, nesse corpo limitado, para que ele consiga viver toda uma encarnação sem cometer o autoextermínio. E agora, o seu poder de sedução é tão grande, né? O seu poder de magnetismo é tão grande, que com o olhar
é provável que ele possa convencer alguém a ajudá-lo a cometer novamente. Então, está sendo lhe retirado a visão para que ele não caia nesse mal, nessa tentação, e ele consiga cumprir a sua missão nessa encarnação. Puxa vida, pensa ouvir essa história. É muito forte da gente entender. Mas nesse momento, essa mãe agradeceu a Deus. Obrigada, meu Deus, meu filho não vai enxergar mais. Então ele vai ser capaz de continuar vivendo para resgatar esse débito que ele tem. Isso faz a gente pensar que às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem conosco e a gente acha que é Deus que está de mal de nós. Mas na verdade é Deus nos ajudando, Deus nos socorrendo, Deus nos auxiliando de alguma dificuldade que a gente possa ter no espírito que a gente desconhece. Não é? Então é importante que a gente agradeça mais a Deus todas as oportunidades que nós temos, sejam elas felizes ou sejam as oportunidades que a gente chama de dificuldades, que sejam as oportunidades do nosso melhoramento, do nosso crescimento. Aquilo que parece para nós às vezes um mal, pode ser um bem. Não é? Às vezes a gente vê algo se destruir e pensa, por exemplo, uma família que os pais desencarnam e deixam uma herança para os filhos. E de repente acontece algum problema, a casa pega fogo, o dinheiro desaparece, a gente fala, meu Deus, coitados, os pais morreram, agora eles vão ficar sem nenhum centavo. Como Deus pode fazer uma coisa dessa? Na verdade, às vezes aquela fortuna seria a perdição daqueles filhos. E não era mérito deles, e sim dos pais. Então ela lhe é retirada para evitar sofrimentos maiores. Às vezes a gente fala, ai, como eu queria ganhar na loteria, né? E joga, faz de tudo, mas não consegue. E aí a gente não entende que é Deus falando, minha filha, se você ganhar um montante de dinheiro muito grande, isso pode ser a sua perdição. Continua pobre mesmo, assalariada, trabalhando, tá dando pro seu sustento. É o melhor para você nesse momento. Então, que a gente possa entender que às vezes os nãos que a gente recebe na vida é o sim amoroso de Deus, para nos auxiliar a crescer e a continuar evoluindo. E o Pai maior sabe muito mais do que nós o que é que nós precisamos, não é? Tem uma música gospel do Thales Roberto, que eu gosto muito e que se chama Mesmo Sem Entender, e ele diz um trecho dela assim, mesmo sem entender, eu confio em ti, né? O Senhor sabe o que é melhor para mim, então mesmo sem entender, eu confio em ti. Então, que a gente possa continuar levantando de cada tombo, mesmo sem entender, que a gente possa continuar seguindo firme, porque Jesus sabe, Deus sabe o que é melhor para nós. Então fiquem todos com Deus, que nosso Senhor possa fazer morada dos nossos lares e encher a sua vida de esperança e de coragem para caminhar, levantar depois de cada tombo e caminhar confiantes de que você está no caminho certo. Fiquem todos com Deus. Lembrando que fiquem à vontade para compartilhar esse e os outros vídeos e também o nosso canal no YouTube Espiritismo do Cotidiano.